Estimados irmãos e irmãs, então na palavra de hoje, Jesus então conta uma parábola para mostrar a seus discípulos sobre a necessidade da oração e a persistência dela. A oração que fortalece a nossa vida de fé, nos faz compreender qual é a vontade de Deus para nós e, ao mesmo tempo, uma oração que nos leva cada vez mais a assumir um compromisso com Deus. Compromisso que se manifesta pela nossa adesão ao reino de Deus, à justiça do reino. Uma oração confiante que ajuda também no nosso processo de conversão, que é o nosso comprometimento com Deus, com a aliança que Ele fez conosco, né? Sabemos que Deus é fiel. E essa fidelidade Ele demonstra pela sua misericórdia com o seu povo, para conosco, para com o seu povo, ao longo da história da humanidade. Nem sempre nós somos fiéis a Deus, diante da sua fidelidade. Muitas vezes, por não sabermos entender o tempo de Deus, que é um tempo diferente, nós desistimos, traímos a confiança que Deus tem e desistimos da nossa vida de fé, da nossa oração. Próprio da nossa condição de fraqueza, de limitação, que nós queremos as coisas para ontem, né? Mas também, tudo aquilo que Deus nos concede, em razão de sempre fiel e perseverante, demonstra da nossa parte aqui o nosso compromisso que temos com esse Deus, o reconhecimento daquilo que Ele representa para nós. A nossa oração sobre as nossas necessidades, sobre as dificuldades que passamos. Mas a nossa oração insistente e perseverante nos ajuda a compreender o quanto que nós temos necessidades dEle, o quanto que Deus é importante para nós. Não é porque eu rezei 5 dias, tantos Pai Nossos, Ave Marias, fiz tantos jejuns, que Deus me concederá tal graça, tal bênção. Isso, independente da nossa prática de oração, Deus nos ama e Ele quer o nosso bem. E quer favorecer a vida de todos, mesmo daqueles que estão esquecidos da sua prática de oração. Só que a oração, ela nos ajuda a compreender sobre o sentido da nossa vida, né? O nosso lugar neste mundo, como que nós estamos assumindo a nossa vocação. Então, quanto mais rezamos, nós não conseguiremos, a quantidade da nossa oração não é para conseguir a bênção de Deus, mas para que a gente possa permanecer fiel à fidelidade que Ele tem para conosco, né? E como modelo de oração, antes de tantos santos, tantos caminhos que temos na igreja, tantas espiritualidades, o maior modelo de oração é o próprio Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Sua vida era a oração. Às vezes nós achamos que o fato de Jesus ser o Filho de Deus, Ele tem respostas prontas para tudo. Mas sabemos que o seu caminho foi construído por uma vida de oração, de confiança, de fidelidade. Pois para que Ele pudesse permanecer no deserto, nas tentações, diante de seus inimigos, Ele precisava ter o auxílio e assistência de Deus. Deus não livrou eles de vivenciar nenhum obstáculo. Deus deu força e coragem para que ele pudesse permanecer firme nos obstáculos. Mesma situação conosco. A nossa oração muitas vezes não nos livra, mas pode nos dar força e coragem de não sucumbir diante das dificuldades, não desistir diante da nossa caminhada. Esta é o modelo de oração desta mulher, que aqui, insistentemente, clama por justiça ao juiz, que, conforme o Evangelho disse, que
não tem fé, não é temente a Deus, não é uma pessoa bondosa, né? Então, ela clama por aquilo que é direito a ela, homem também da justiça divina. E depois de falar sobre a importância da oração, agora a gente precisa passar para a segunda parte, porque não é só rezar. Porque você vai, mas eu rezo todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Tem gente que não reza nada, nem um dia, né? E ainda quer ter tudo, né? Então tem que rezar, né? Mas aí você se pergunta, a minha oração não é suficiente? Eu não estou sabendo rezar? Porque tem uma questão, não é que é a sua oração para você, né? Essa mulher, na sua oração, ela pede a justiça de Deus, a justiça do reino. Não é coisas, né, que são importantes para nós, mas antes de tudo, a nossa oração, no conteúdo da nossa oração, deve ter esse grande pedido da gente nunca desistir, em qualquer situação, seja na alegria ou numa situação de adversidade. Então, ontem eu falava para as pessoas a quem eu estava presidindo a missa que, por exemplo, o povo do Haiti, né, vive constantemente sob tragédias. De 3 anos tem um furacão lá. Aí não é só um não, é 500, é 800, né? Mas aí perguntamos, esse povo, será se eles não se questionam onde que está Deus, o que a gente está fazendo? É nessas horas que nós somos provados na fé, se realmente temos coragem de permanecer ainda a Deus dessas situações que acontecem. É claro que é natureza, né? A natureza não tem culpa de nada, mas tem todo um histórico disso aí, né? Eles passaram por um terremoto, ainda as casas nem tinham sido construídas, eram barracos, né? E o vento, né, de 50 km por hora já leva tudo, né? Imagine de 250, né? Então, é uma situação em que provoca questionamento. Então, a nossa oração é esse conteúdo para que a gente possa permanecer sempre firmes, para que nós não podemos ceder às tentações e seduções do inimigo, que ele quer nos testar justamente na hora das nossas fraquezas diante de Deus, quando nós não estamos fortes na oração. Então vocês viram, isso aconteceu como diz, até porque a Bíblia não é um livro de histórias que aconteceram realmente, mas é uma história sagrada de um povo que tudo na vida eles descobriam como um auxílio de Deus ou também esquecimento de Deus da parte dele. Então diz o seguinte no texto, né, que só para mostrar qual que é a moral da história da primeira leitura. O povo de Israel, o povo hebreu foi tirado do deserto. Deus fez uma aliança com eles e prometeu a terra prometida, né? A terra nova, uma terra para eles morar. Só que a gente sabe que essas coisas não caem do céu, a terra não cai do céu, nada na vida para a gente cai do céu. A gente tem que ter o nosso esforço. Portanto, o esforço dele era lutar, conquistar essa terra, viver os sacrifícios, a amargura do deserto. Passou fome, passou sede, foi perseguido, traiu Deus diversas vezes. Estão sendo perseguidos por um povo do deserto muito poderoso, os amalecitas. Diz que eles tinham mais capacidade de guerra do que o povo hebreu. Então o povo viu na vitória os hebreus viram nessa vitória com os amalecitas, diante da fraqueza deles, um auxílio de Deus. Então eles falam, né, enquanto Moisés está com as mãos para o alto, eles começam a vencer. Quando baixa a mão, eles começam a perder, né? Isso para dizer que com os olhos voltados para o alto, para Deus, nós podemos ter muita coisa na nossa vida, né? A assistência de Deus, o auxílio de Deus na nossa vida de fé. Mas a moral dessa história é para dizer que
não são as armas que nos trazem determinadas vitórias na nossa vida. É a nossa confiança em Deus. Aqui não foi as armas, né? Porque se fosse, eles não precisavam ter rezado. Mas a sua confiança, a sua fidelidade. Mesma situação daquela mulher pobre que clama por justiça. Foi a sua confiança, sim, conosco. Então, determinadas vitórias só com a nossa fidelidade, a nossa perseverança, a nossa confiança em Deus. No momento certo, na hora certa, Deus nos concederá e nos ajudará a vencer tudo aquilo que nós sozinhos, humanamente, não conseguimos, né? Então, para dizer que com Deus foi possível, com a nossa confiança em Deus, não nos homens, não na nossa capacidade, na nossa força, porque, por exemplo, quando nós estamos doentes, nós vamos a uma pessoa para confiar nela, para que ela possa nos passar o medicamento. Então, na mesma situação com a nossa relação com Deus, precisamos ter essa confiança que Ele nos conduzirá sempre em seus caminhos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.